Marcelo Sando, ele é do Paulista Boa para Todos. Fez um trabalho muito bom junto com o pessoal da Avenida Paulista, os moradores, né? A respeito dos problemas de perturbação social que eles vivem. Ele vai explicar melhor para vocês e quais são as ideias dele. O microfone é seu, tá, Marcelo? Boa noite a todos. Contando um pouco da história do Paulista Boa para Todos, que acabou se tornando um movimento cidadão interessante pela velocidade que conseguiu avançar. Então, o movimento tem apenas 3 meses de existência. Nós começamos toda a questão por conta do barulho, do ruído, da poluição sonora que os moradores dos 17 condomínios residenciais da Avenida Paulista vêm sofrendo por conta das apresentações musicais amplificadas todos os domingos e feriados dentro do programa Paulista Aberta. Então, já há 10 anos, a Paulista, todos os domingos e feriados, ela é fechada, né, para os carros, e ela é aberta para atividades de lazer e atividades de cultura. O que aconteceu ao longo dos anos é que foi se acumulando uma quantidade muito grande de apresentações musicais com caixas amplificadoras. E cada vez mais essas caixas amplificadoras foram ficando maiores, até com essa evolução tecnológica, né? 10 anos atrás, no início do programa, a gente não tinha essas caixas que você compra hoje com uma bateria que dura 12 horas, com uma potência sonora que antes você só conseguiria ter com uma estrutura profissional, né? de show. E o que aconteceu foi que a Paulista foi sendo tomada por cada vez mais grandes eventos musicais com estruturas de pressão sonora incompatíveis com a estrutura acústica, com a configuração acústica da avenida. A Avenida Paulista, ela é uma via com prédios espelhados dos dois lados. O som fica preso. Nós descobrimos depois que isso se chama um cânion urbano. A Paulista forma um cânion, e assim como um cânion natural, o som reverbera, se mistura, sobe, e as pessoas que vivem lá, 6.000 pessoas vivem na Avenida Paulista, sofrem todos os domingos e feriados em relação ao volume de som. Lá nós temos uma população muito idosa, existe uma população idosa na Avenida Paulista que vive lá desde a década de 70, década de 80, tem pessoas que vivem em vários tipos de apartamento. Nós temos apartamentos desde kitnets de 30 metros quadrados até apartamentos muito grandes, e isso acaba desmistificando algumas coisas em relação à avenida, né? As pessoas acham que a Avenida Paulista é puramente comercial, mas não, ela é uma via bastante residencial. As pessoas acham que na Avenida Paulista só existe uma classe social muito alta, e não, existe uma mistura muito grande de classes sociais que vivem dentro daquele espaço. E por conta dessa amplificação sonora que foi impactando a saúde dessas pessoas, a população da Paulista foi não mais aguentando a situação. Existiram algumas denúncias no Ministério Público que foram para frente, algumas não, foram arquivadas. Essas denúncias acabaram chegando na subprefeitura, e em janeiro deste ano, o Coronel Camilo, estando na subprefeitura como subprefeito, decidiu fazer uma ação de tentar resolver o problema da Avenida Paulista. A Polícia Militar passou pelos músicos e pelos eventos e falou que a partir daquele momento estava proibida a utilização de amplificadores e de instrumentos de percussão, porque também não é só a amplificação, nós temos aquelas baterias de fanfarras de faculdade que fazem um barulho gigantesco na avenida. Também não só isso, temos vários eventos que acabam acontecendo, tem alguns eventos evangélicos, por exemplo, que eles levam a piscina, um caminhão-pipa, eles enchem a piscina e fazem os batismos ao longo do dia na avenida. Não só isso, tem os eventos country, que chega 1.000 pessoas para dançar juntas country. Então, muitos eventos e muitas organizações aproveitam que a avenida já foi fechada pela prefeitura para realizarem os seus eventos sem precisar pedir autorização para a prefeitura. E isso foi um desvirtuamento tanto da ideia original do Ruas Abertas, quanto da ideia do decreto de artistas de rua, que permite livre manifestação artística na cidade. Por conta dessa ação da subprefeitura de pedir, olha, não usem mais amplificação nem instrumentos de percussão, o assunto polarizou, polemizou, politizou muito rápido.
Então, os artistas que estavam interessados em manter suas condições de trabalho acabaram falando que a prefeitura estava proibindo a música na cidade. Um desses vídeos viralizou, teve 400 mil visualizações em 24 horas, foram feitas petições, muitos discursos na Câmara em relação a isso, e tudo ficou na questão de que o prefeito odeia a música. Resolveram reduzir a complexidade da questão a isso, o prefeito odeia a música. Isso gerou uma comoção muito grande também dos moradores, porque o sofrimento dessas 6 mil pessoas ficou em segundo plano, terceiro plano, quarto plano. Nesse momento eu escrevi uma carta, que foi a carta por uma paulista boa para todos, enviei para o Coronel Camilo. O Coronel usaram essa carta numa reunião que fizeram com os artistas, com alguns síndicos, com alguns presidentes de associações, e a partir disso foi criado um grupo de trabalho para os músicos discutirem junto com a prefeitura e junto com representantes dos moradores uma solução para a situação. Esse grupo de trabalho funcionou por mais ou menos 3 meses e foi esses 3 meses que nós começamos a iniciar, que nós criamos esse movimento. O movimento começa com uma carta, depois ele vira um mapa, depois ele vira um site. E no primeiro mês nós criamos esse site, paulistaboaparatodos.org, onde nós estávamos recolhendo depoimentos de moradores. Então fizemos uma pesquisa e colhemos uma escuta cidadã, montar um relatório. 85% dos moradores que responderam esse relatório diziam que a sua saúde mental estava abalada por conta do programa Ruas Abertas, do programa Paulista Aberta. Desses 85, 90%, 90,4% diziam que era por conta da amplificação sonora. E o apoio do programa tinha caído em todas as faixas de pessoas que viviam na Paulista. Pessoas que moram lá há mais de 10 anos, pessoas que moram menos de 5 anos. Todas as pessoas estavam dizendo, olha, realmente, do jeito que está, não dá. A maior parte da população da Avenida Paulista não quer acabar com o programa Ruas Abertas, mas entende que da forma como a pressão sonora chegou e o absurdo sonoro chegou, não tinha mais condição de continuar naquilo, não dava para continuar daquele jeito. Esse foi o nosso primeiro mês de movimento, entender qual era a situação da população. Depois nós fomos atrás da subprefeitura apresentar e conversar. Teve nesse momento uma mudança na subprefeitura, Coronel Camilo sai, Coronel Salles entra, e foi quando eu conversei com o Coronel Mariano, levando o nosso primeiro relatório para apresentar para a subprefeitura os nossos achados. Segundo mês, juntar parceiros técnicos, parceiros da área jurídica, da área de saúde, da área da acústica. Então nós fomos atrás da FGV, e os alunos do Centro de Estudos Jurídicos Júnior da FGV fizeram um estudo jurídico sobre a situação da Paulista, que existe realmente uma sobreposição de normas. Tem a lei dos artistas de rua, tem o decreto dos artistas de rua, tem a lei de ruas abertas, o decreto das ruas abertas, tem um termo de ajustamento de conduta de 2007 que proíbe eventos dentro da Avenida Paulista. Tem a lei de poluição sonora de 95, tem a resolução do CONAMA, tem uma série de coisas que acabam se sobrepondo que criam um certo imbróglio jurídico de como resolver a situação da avenida. Então nós tivemos a ajuda da FGV para estudar essa situação. Fui até a Faculdade de Medicina e a Faculdade de Saúde Pública da USP, e eles fizeram um estudo decretando uma emergência de saúde pública na população residente da Avenida Paulista, em especial para a população com transtorno do espectro autista, idosos e gestantes. O impacto da pressão sonora nesses 3 grupos é extremamente danoso, é extremamente nocivo para a saúde dessas pessoas. Depois, nós fomos atrás de um grupo de psicólogos do Encontro ACP, que é da abordagem centrada na pessoa. Eles visitaram os condomínios, conversaram com moradores, visitaram apartamentos, leram os 300 depoimentos que chegaram pelo site e criaram um relatório psicológico atestando uma emergência de saúde mental. Então, saúde física, saúde mental, a questão jurídica. Depois nós fomos atrás dos nossos parceiros técnicos. A Proacústica, que é a Associação Brasileira para a Qualidade Acústica, entrou conosco para dar toda essa base científica e técnica do que está acontecendo com a avenida. Então nós tivemos uma empresa que colocou medidores de decibéis ao longo da avenida,
e nós ficamos medindo durante alguns finais de semana. Nós tivemos uma perita judicial que foi até a Avenida Paulista, ela fez a perícia com o sonômetro certificado, ela foi acompanhada por uma tabeliã do cartório para fazer a ata notarial da diligência. Então nós fizemos medições na avenida, em apartamentos baixos, em apartamentos altos, em 2 condomínios diferentes, e a partir disso um laudo pericial foi elaborado. Nós colocamos uma estação de medição de decibéis extremamente profissional, que ficou por 2 ou 3 semanas medindo o som da avenida e que mostra claramente que os domingos e feriados na Avenida Paulista tem uma pressão sonora muito superior aos dias da semana com o trânsito. Então, o trânsito da Paulista é muito mais baixo do que as apresentações musicais estão sendo ao longo dos domingos e feriados. Então, 65 decibéis de trânsito, e nós temos dias, domingos e tardes de 80 decibéis. 80 decibéis é muita coisa. Uma coisa que eu aprendi recentemente com esse pessoal da acústica, que os decibéis não são uma escala linear, né, uma escala algorítmica, eles são uma escala logarítmica. Então significa que se você tem uma banda tocando a 80 decibéis e você coloca outra banda do lado tocando a 80 decibéis, a soma dessas duas bandas não vai dar 160 decibéis, vai dar 83 decibéis. Isso significa que 3 decibéis é o dobro da energia. Então, cada 3 decibéis que a gente sobe numa escala, quando a gente está medindo, é muita coisa. É muita energia para deslocar o ar, todo o ar, né, a ponto de dar essa variação de decibéis. E aí nós tivemos laudo pericial, estações de medição, sensores medindo em tempo real, e além disso nós fizemos uma simulação de computador, então uma simulação computadorizada de um mapa de ruído da Avenida Paulista durante as apresentações. Então nós temos todo o mapa 3D da avenida e como o som interage com cada prédio, em cada andar. E a partir disso, de ter dados científicos, técnicos, jurídicos, médicos, nós fomos atrás da Câmara Municipal para fazer uma articulação política com vários vereadores. Então nós estivemos com o Cris Monteiro, com o Major Palumbo, com o Gabriel Abreu, com o Eliseu Gabriel, com o Nabil Bonduque, que foi o criador do programa Paulista Aberta, né? O Nabil Bonduque, Marina Bragante, Renata Falzoni. Nós criamos um grupo muito suprapartidário, né? vários espectros políticos, para analisar a situação de uma forma, olha, é isso que está acontecendo. No meio desse processo, nós descobrimos que a maior parte das bandas que estavam tocando na Avenida Paulista não eram só bandas tocando na Avenida Paulista, eram produtoras e eram empresas que alugavam o espaço e os equipamentos para bandas virem tocar. Então eles montavam toda a estrutura e iam alugando ao longo do dia. Foi uma matéria que saiu no SPTV 2 denunciando essa prática. E aí nós vamos descobrindo todas as coisas que vão entrando dentro disso, né? Esse foi o nosso terceiro mês de articulação política. Durante esse mês, nós produzimos 2 documentários. Então surgiu a ideia, em 3 semanas nós fizemos 2 documentários, longa-metragem, entrevistando uma série de autoridades e uma série de moradores. Então tem um documentário que se chama Vozes da Paulista, que são essas vozes que foram silenciadas pelo barulho por tanto tempo, tendo a oportunidade de falar. Então nós temos esse documentário, está disponível no nosso site, no paulistaboaparatodos.org. Tem o documentário lá inteiro. Nós fizemos o lançamento dele há 2 semanas lá no Cine Belas Artes. Foi uma sessão para convidados, foi bem legal. E agora nós lançamos o Olhares sobre a Paulista, onde nós entrevistamos o Nabil Bonduque como o idealizador do programa. Ele compreende que o programa se desvirtuou na ideia original. E tem ele falando, tem a Adriana Palheta, que foi a chefe de gabinete das subprefeituras na época da implementação do programa, então ela também foi uma das responsáveis por implementar, que também foi interessante. Nós tentamos entrevistar o Haddad, mas não deu certo por conta de agenda, estava no meio desse negócio do IOF, mas a equipe dele estava disposta a ter uma entrevista. Qual era a ideia original do programa? Nós entrevistamos o Gonzalo Vecina, que é aquele professor sanitarista, um dos idealizadores do SUS, um sanitarista importante falando do impacto da poluição sonora na saúde humana.
E foi um documentário, é um documentário muito interessante, também está disponível no site gratuitamente, vale a pena assistir, porque ele coloca uma racionalização sobre a questão do impacto da poluição sonora na vida humana, assim, nas comunidades, na convivência, na saúde. Ele é bem interessante. E agora, nós fizemos o lançamento desse documentário no último sábado, também lá no Cine Belas Artes, e agora nós começamos um novo movimento, que foi a ideia que surgiu no próprio sábado de juntar todos os movimentos de moradores que vêm sofrendo com a poluição sonora, com a perturbação do sossego, com o excesso de ruído, tanto de baladas, bares, de grandes shows, de arenas, de parques, de todos esses grupos que vêm sofrendo. Pessoal do Allianz Parque, pessoal do Parque da Água Branca, pessoal do Vale do Anhangabaú, pessoal da Vila Madalena, o pessoal que tem sofrido com os pancadões na periferia de São Paulo. A ideia é juntar agora todos esses movimentos numa grande frente cidadã pela despoluição sonora da cidade de São Paulo. E o foco e o enfoque inteiro é falar, gente, existe uma crise sanitária em curso na cidade de São Paulo. Todos os lugares da cidade se tornam um pouco epidêmico e até endêmico da cidade de São Paulo, a gente não consegue mais fugir do barulho. E isso fica claro com os dados do Copom da quantidade de reclamações por perturbação do sossego que a cidade tem. Nós estávamos vendo recentemente 70% das chamadas aos finais de semana, à noite, para o 190, são de perturbação do sossego. Isso é muita coisa. Então a gente tem um problema acontecendo, existem alguns limbos jurídicos. Eu vi alguém aqui falando sobre o PSIL logo quando eu estava chegando. Existe a questão de quem é responsável por poluição sonora em espaço aberto na cidade. A Secretaria do Meio Ambiente diz que não é responsabilidade dela. O PSIL diz que também não é responsabilidade deles, que eles são para estabelecimentos fechados. Só que o som não respeita o espaço privado, o espaço público, se é um espaço pequeno, se é um espaço concedido. O som não respeita esses limites, né? Eu tenho brincado que não é mais uma questão de lei estadual, lei municipal, são as leis da física mesmo, como o som se propaga no espaço. E nós estamos com essa necessidade de ter uma discussão, tanto no legislativo, em relação a normas e leis mais atualizadas relacionadas à poluição sonora, quanto no executivo de quais vão ser os novos instrumentos, os novos órgãos que vão cuidar dessa situação de uma forma mais definitiva. Mas nós entendemos que, primeiro, era importante organizar os movimentos num movimento só, conseguir bastante dado, né, dado técnico, dado científico, dado racionalizar essa discussão, para que a gente pudesse chegar tanto no executivo quanto no legislativo e até, se for necessário, no judiciário, com algo muito estruturado. E agora, nós lançamos hoje esse manifesto pela despoluição sonora da cidade de São Paulo, que está disponível naquele segundo site, que é despoluiçãosonora.org. Nós fizemos esse site de ontem para hoje, a ideia surgiu agora essa semana, e lá os movimentos de moradores podem se inscrever, criar uma página para eles, do movimento, do que eles estão vivendo lá dentro, e nós estamos com 3 grupos de trabalho funcionando lá dentro digitalmente, um focado em obras, o barulho e o ruído de obras, tanto públicas quanto privadas, um que está focado na questão de ruídos de veículos automotores muito ruidosos, os ônibus, as motos e essas questões, e o outro focado na questão da amplificação sonora, de bares, restaurantes, shows, pancadões, apresentações de rua. E aí eu venho hoje aqui a convite do Saul, para contar para vocês um pouco dessa história, mostrar um exemplo de uma organização de sociedade civil que consegue se estruturar de uma forma, eu acho que bastante ágil, bastante flexível, com uma estratégia que vai se mudando conforme as coisas vão acontecendo, mas com esse compromisso de conseguir juntar e articular pessoas. Assim. Acho que a gente conseguiu muitas coisas por estar numa tentativa bastante propositiva e construtiva de realmente vamos juntar todos os atores para encontrar uma solução, e uma solução rápida
já que a nossa população está sofrendo bastante e adoecendo muito rápido por conta da questão da poluição sonora. E é isso que eu queria compartilhar com vocês aqui hoje. Agradeço o convite, espero ter sido útil de alguma forma. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, estou à disposição. Se quiserem aplaudir primeiro e fazer as perguntas. Eu percebi que você está fazendo esse movimento, eu acho muito bom mesmo. O que eu estou vendo é uma falta de respeito mesmo, né? Eu penso só em mim e esqueço do próximo, né? Na Paulista, você fazendo esse movimento e tudo mais, essas reuniões, o que você sentiu desse pessoal? Que providência que eles podem ajudar vocês lá na Paulista, para a gente pelo menos ter uma animação, que algum dia a gente possa se livrar desse mal, né? Em relação à sua primeira parte assim, da fala, nós estamos numa crise real, assim, uma grande crise civilizacional de convivência. Tanto que o nosso foco do movimento começava, né, você entrava no primeiro site, estava boa convivência, começa aqui. Porque é uma questão de convivência. As pessoas têm essa noção, as pessoas não têm essa noção, né? O espaço público, exatamente por ser de uso compartilhado, ele tem mais restrições à liberdade individual do que o espaço privado. Exatamente pela rua ser pública, eu não posso fazer o que eu quiser na rua. A rua é pública, ela é de todos, eu vou ter que combinar, eu vou ter que negociar a convivência com as outras pessoas que estão dentro desse espaço. O que nós começamos a perceber, os artistas que estavam criando esse transtorno dos moradores, eles não tinham noção do que acontecia dentro dos prédios. A ideia comunicacional, porque também não é só quem está certo e quem está errado, existe um trabalho gigantesco de modulação da opinião pública. Então, quando você via os comentários de pessoas nas redes sociais, quem mandou morar na Paulista? Quem mandou? Quer sossego? Vai morar no mato. Não, está aí. Os incomodados que se mudem. Os incomodados que se mudem, né? A gente tem, existe no inconsciente coletivo uma certa tendência à não empatia, né? Uma não empatia. As pessoas estão muito preocupadas com o que ela quer fazer. Isso. E a gente vê que nessa questão do som existe existe um componente hedonista muito grande, né? É o meu prazer, a minha diversão, a minha alegria imediata, instantânea e que está acima de qualquer coisa. Nós tivemos que ter um cuidado muito grande na relação com a opinião pública. Então, a ideia de dar uma entrevista lá no SPTV, nós tivemos essa oportunidade. E essa entrevista mudar o foco da discussão, de falar, não, calma, não é só uma questão de direito à cultura, não é moradores não gostam de música, os moradores não... Não, é uma questão de saúde pública, uma questão de meio ambiente saudável. Então a gente deslocou um pouco o discurso só da ideia da perturbação do sossego para colocar a questão na questão da saúde. A OMS declara hoje que a poluição sonora é o segundo fator mais impactante para a vida humana nas grandes cidades, é o que mais tira anos de vida. E não por conta do ouvido, só da questão auditiva, mas que a exposição prolongada ao ruído aumenta o nível de adrenalina e de cortisol e aumenta muito a chance de doença cardiovascular. Então você fica estressado e aquilo tem um desgaste físico, metabólico, acima de 65 decibéis você já começa a ter um risco de desenvolver a doença cardiovascular. E hoje tem algumas pesquisas associando a maior incidência de demência. Então existe uma perda cognitiva por conta do estresse prolongado que vem da questão sonora. Então tem que explicar tudo isso para as pessoas. Infelizmente não dá para contar só com bom senso. A gente já entendeu que não há. Vai ser necessário esse trabalho de conversa. Nós estamos agora, lá na Subprefeitura da Sé, com uma comissão de conciliação. Então, o que nós solicitamos, já existia a previsão no decreto dos artistas, que quando houvesse conflito entre moradores e artistas, se criasse uma comissão de conciliação. Nós pedimos isso para o Coronel Salles, foi aberta uma comissão pela portaria 026. O Coronel Mariano é meu colega de comissão,
representante da Sé, eu sou representante dos moradores, Celso Rix é o representante dos artistas, e lá nós estamos num diálogo aberto, tem um representante da Secretaria de Cultura, e lá existe um diálogo aberto de, bem, como é que a gente vai resolver isso a partir de um acordo. E eu sei que é frustrante, né, porque eu acho que a gente queria algo que fosse 100%, mas eu já entrei dentro desse movimento entendendo que não ia ser bom, totalmente bom, para nenhum dos lados. Eu usei uma frase da Dilma Rousseff, que é: nem quem ganhar, nem quem perder vai ganhar ou perder. Todo mundo vai perder. Eu acho que tem um pouco disso, assim. Não vai ser o ideal, não vai ser o ideal. Mas se a gente conseguir chegar em algo que seja o minimamente bom para todos, por isso o nome do movimento, né? Paulista boa para todos. Ela não está boa para todos hoje. Marcelo, se você me permite, no começo a gente estava entendendo que a subprefeitura, a Sé, teria condições de resolver, de amenizar esse problema. Mas hoje a gente já chegou à conclusão que não adianta, só a Sé não consegue fazer isso. Não sei se você está ao par disso, mas o problema já transcendeu o nível da subsecretaria, da subprefeitura Sé. Então essa discussão hoje já está a nível de secretaria das subprefeituras. Por quê? Porque envolve a Secretaria da Cultura. A Secretaria da Cultura participou uma vez com a gente, uma única reunião. Envolve a Secretaria de Turismo, envolve uma série de órgãos, né? Envolve o PSIL. O PSIL, até um mês atrás, tinha 7 pessoas no PSIL para fiscalizar a cidade de São Paulo todinha. Então, vocês vejam que o problema é complexo demais. De um lado você tem os moradores, né, reivindicando o silêncio, a paz, o conforto nas suas casas, com toda razão. De outro lado você tem os músicos, você tem os artistas de rua, que também tem o direito. A rua é pública, né? A gente aprendeu desde criança, a rua é pública, é de todo mundo. Eles querem participar. A Paulista é o point, né? Toda grande manifestação no Brasil começa na Paulista. Se quiser ter visibilidade e repercussão, é na Paulista. Então vem gente de outros estados, né? Aluga um instrumento e vai lá na Paulista tocar. Vem um goiano, vem um baiano, vem de um monte de lugares, eles são artistas lá, mas lá eles não têm visibilidade. Então ele vem na Paulista. Na Paulista ele chega e arruma um instrumento e tem o direito de participar lá. Então, hoje a situação está, Marcelo, que está a nível de secretaria. Né? A própria Secretaria da Cultura não tem o controle dos artistas de ruas, não tem o controle dos músicos amadores, dos músicos profissionais. A Secretaria de Cultura não tem esse controle, não tem esse cadastramento. Então, a gente vai ter que evoluir mais ainda para chegar a um denominador comum que possa atender todas as partes. Acho que o que foi muito importante foi chegar na prefeitura não brigando, cobrando, demandando. Né? Nós chegamos com bastante material e bastante informação de falar: olha, nós entendemos que a situação é bem complexa. Eu levei um mapa para o Coronel Salles e para a Carolina. A argumentação sua foi legal. Indiscutível. E tinha um mapa grande sobre todas todo o imbróglio do panorama legal e jurisdicional do que estava acontecendo. E nós temos isso. Existem competências que é da Secretaria das Subprefeituras, competência da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, competência que é da Secretaria de Cultura. Existe a previsão no decreto de um comitê intersetorial, de um comitê, qual que era o nome? O Comitê de Fortalecimento e Acompanhamento do Programa. Existe a previsão de um Conselho Gestor Local, que existiu por um tempo e não existe mais. Então, é uma situação que realmente precisa juntar todo mundo. Só que o que eu tenho aprendido é que só dá para sentar na mesa se você tiver tranquilidade para poder conversar e dialogar e construir junto. Porque às vezes a gente chega também não entendendo como é que o outro lado está atado em alguns lugares. A máquina pública é muito complexa.
a quantidade de legislações que eu tive que estudar para entender a complexidade do problema, tem algumas coisas que não só se sobrepõem, que se anulam. O Ruas Abertas é até às 16. O decreto dos artistas permite a apresentação até às 22. Então você tem duas coisas que, bem, eu não estou mais aqui tocando no Ruas Abertas, eu estou aqui tocando como artista de rua, amparado pela legislação. A própria Avenida Paulista é separada em 3 subprefeituras, né? Nós temos Vila Mariana, Pinheiros e Sé. Então tem tantas complexidades do como você vai resolver isso, que ou você chega disposto a acordos e disposto a negociações e disposto a longos processos. Lá no meu prédio a gente está assim agora, tá? É como Israel e Irã. Nós já sentamos, conversamos várias vezes lá com o bar, que eu te falei que é das encrencas, que é conhecidíssimo no bairro. Agora nós estamos praticamente, agora já está tendo um outro movimento agora. O pessoal está pensando em se juntar e na hora que eles tocarem o som alto, entrar no bar e quebrar tudo. Aí vai ficar feio o negócio, entendeu? Sabe quando você está esgotado, anos e anos, você tenta conversar, muda o dono e ninguém resolve nada, a polícia vai, depois vai embora e o pau come. Já tem gente tomando remédio para dormir, já tem pessoas que não dormem, já está todo mundo com saco já na lua, que nem fala o pessoal. Então nós estamos agora partindo para um movimento agora, da gente descer várias pessoas ao mesmo tempo e falar, bom gente, vocês não vão parar, a gente já está vendo. Então nós vamos quebrar tudo hoje. Aí resolve, aí você vai ver que resolve no instantinho. Os moradores da Paulista, Marcelo, fica aqui mesmo, ela leva o microfone, a Márcia, porque senão você sai do foco aqui. Mas os moradores da Paulista estão num nível de estresse. Será que estão igual nós, querendo fazer uma... E eles começaram a descer. E começa a ter conflitos. Está acontecendo comigo. E nos grupos de WhatsApp tem coisas muito pesadas. Assim, existe incitação ao crime. Mais ou menos isso. E começa a surgir. E é muito difícil realmente lidar com isso. Eu tenho momentos que, obviamente, minha vontade também é descer e fazer algo. Eu vejo com uma grande preocupação, porque você está de um lado e você está amparado, você estudou a legislação, você buscou laudos, pessoas técnicas especializadas que deram laudos favoritos e que apoiam integralmente. A argumentação sua é inquestionável, não se questiona o trabalho que você fez. Eu fico preocupado do outro lado, porque do outro lado tem centenas, milhares de músicos espalhados por todo canto, e essas pessoas não têm ninguém. Eu diria que o Celso, ele é bonzinho, tudo lá, mas ele não representa. Ele fala ali, ele representa o quê? Aquelas pessoas que ele conhece, mas a maioria não conhece. Então ele, na minha opinião, estou falando aqui, na minha opinião, eu acho que ele não representa todos os artistas de rua. Perguntei para ele isso, ele falou para mim, olha, eu consigo falar com 30%, 60%, até 50%, mas não a totalidade. Essas pessoas, esses músicos, eles precisam ser esclarecidos de que existe uma legislação, o seu horário, você pode se apresentar a hora que você quiser, mas é das 9 até as 16 horas, acabou? Mas não é só isso, coronel. Precisa deixar essas pessoas cientificadas de que do outro lado tem as pessoas que moram lá há tantos anos e que precisam mas ser não é só respeitadas. isso, coronel, nós temos que ver a questão do volume sonoro, a questão também até pela qualidade da apreciação musical, que depois começa a entrar numa distorção que você não aprecia mais nada, é um barulho. Então, eu concordo muito com aquela frase que o Marcelo colocou, que é de um urbanista que eu não lembro o nome. O espaço público deve ter mais restrições, porque justamente é compartilhado com todos. Então, eu não posso fazer o que eu quiser no meio da rua, não sei o quê, porque eu tenho que respeitar os outros também. Então, eu penso que se a questão é de ter um mercado para esses artistas, tudo que se desenvolva um mercado apropriado, espaços fechados onde eles possam se apresentar e tudo. Esse tipo de solução, quem quiser ouvir, vai lá, mas onde os moradores estão, tem que ser respeitado. Eu
Isso inclusive está na lei. Só colocando isso, Marcelo. O que nós vamos fazer agora? Mas o senhor queria... Só uma dúvida com relação a tudo que você falou da Paulista. Em primeiro lugar, qualquer músico pode se apresentar, tá? Se eles alugam um equipamento e tal, isso tem algum fim comercial? Existe algum fim comercial? Eles recebem alguma coisa para fazer isso? Tem algumas empresas que cobram de R$250 por hora, algumas cobram 900. Tem pacotes de 2.500 e pouco, que eles já fazem um clipe da banda, tiram a foto Que bom! Eles usam a Paulista como cenário, é isso? Agora veja, para essas empresas poderem operar, elas não teriam que ter uma licença da prefeitura, uma autorização para poder fazer isso? A subprefeitura da Sé, o Coronel Salles, na reportagem com o SPTV2, a subprefeitura descobriu que isso estava acontecendo, processou todos foram denunciados, as empresas, né? Foram denunciadas no 78º DP e estão todos agora processados, sendo iniciados por estelionato. Então, existe a indisponibilidade do bem público. Você não pode alugar um espaço que não é seu. O espaço é público. Vai ganhar dinheiro com o local dos outros. O decreto dos artistas tem 3 artigos importantes nisso. Não pode ter reserva de espaço, não pode ficar mais de 4 horas e não pode ter nenhum tipo de cobrança. Então existe a questão do chapéu. A pessoa querer dar uma doação, mas não pode ter nenhum tipo de cobrança. Esse último domingo saíram as bandas grandes, porque eles ficaram assustados com, estamos denunciados, a casa caiu. O bolso, a parte mais sensível do corpo humano é o bolso. Eles falaram, o negócio pesou, só que agora tem vários senhores que apareceram do nada, novos atores da Avenida Paulista, vários senhorzinhos, com caixas de som artesanais, então eles pegam um pedaço de carro, né, som de carro, e fazem toda uma gambiarra, e eles estão alugando o microfone para karaokê. Então, as pessoas têm explorado comercialmente o decreto dos artistas. E o Celso Hicks, que é esse nosso colega da comissão, o Celso, ele é um defensor dos artistas de rua, dentro de uma visão bastante purista do que a arte de rua é e do que significa dessa troca do artista com a cidade. O Celso vê que esses tipos de atuações são deturpações da lei e que acabaram afastando da Avenida Paulista os artistas de rua reais, assim. Que essas pessoas foram expulsas por uma guerra sonora de quem tem o maior volume de som. Né? Nós tentamos um zoneamento de áreas onde não teriam nenhum tipo de amplificação e áreas que teriam. Só que a complexidade de fiscalizar isso é imensa. Porque você vai passando, né, o Coronel Jodas fez isso incansavelmente. Você vai passando pela Avenida Paulista, o cara diminui aqui, depois ele aumenta quando a fiscalização passa. Né, nós tivemos um caso desse baterista que ficava na esquina, veio a fiscalização, ele foi embora, 15 minutos depois ele voltou. E aí a fiscalização voltou e falou, cara, sai daqui. Ele vai embora e foi para outra rua, mas continuou pela Paulista. Então existe essa dificuldade mesmo. A convivência na Paulista, eu acho que a Paulista não é só um espaço concreto, ela é muito simbólica, né? Ela é emblemática, ela é simbólica, mas ela virou um microcosmo do que a gente vive na cidade. Ela traz em questão todos esses conflitos e como é que a gente resolve esses conflitos. Eu ia falar algo, mas eu esqueci. Só mais um detalhe, você falou em juntar a cidade inteira, tá, num projeto para diminuir o som da cidade inteira. Isso eu vou falar com o pessoal da Polícia Militar, da GCM, tá, que eles devem ser chamados em bailes funks, em pancadões, que nem a polícia eventualmente consegue entrar. Então, como é que vai se resolver esse tipo de problema? Não só a polícia não consegue entrar em alguns espaços, acho que a questão do pancadão ela é mais complexa, porque tem envolvimento com o crime organizado, os próprios moradores têm medo de se expor e de falar, então eu acho que vai ser uma dificuldade a gente conseguir, por exemplo, moradores dispostos a falar num documentário, a se exporem, né, na câmera. Mas existe a complexidade, eu aprendi isso agora naquela reunião dos consegues com o Major Palumbo, no lançamento da Frente Parlamentar da Paz e Sossego. Foi bem legal. E o comandante do Copom estava falando de que chega o policial e hoje o policial só pode pedir para a pessoa baixar o som. Porque ele até pode tentar
levar a pessoa para a delegacia, perturbação do sossego, código de contravenção penal, artigo 42. Só que existe até... É isso que eu ia falar. Às vezes a população fica indignada que a polícia não faz nada, mas a polícia faz o que a lei permite. A gente também, a população aciona e falar o barulho está extremo, etc. A polícia pode ir conversar, eventualmente pode levar para a delegacia, fazer uma autuação, um termo circunstanciado, mas é um crime que não enseja pena de prisão. Então a polícia não pode chegar lá, tirar aquele sujeito e deter ele, porque a lei não permite isso. Então às vezes a população fala, a polícia chegou aqui e não fez nada, mas a polícia faz o que a nossa atuação é restrita à lei. O que a gente pode fazer é encaminhar as partes para a delegacia e, eventualmente, se o delegado lá que estiver recebendo a ocorrência entender por bem, o máximo que pode ser feito é lavrar do termo circunstanciado, porque é um crime de menor potencial ofensivo. Então, assim, essa ação vai tirar ele aí de cena algumas horas, mas depois que ele voltar, nada impede que ele aumente o som de novo. Não, e o pior, né? E se é o seu vizinho, você depois tem que olhar para o seu vizinho e lidar com ele. Então, às vezes, a gente, fazendo de outras formas, com políticas públicas, dessa forma que vocês estão fazendo, é uma ação muito vai surgir um efeito muito maior do que, vou chamar a polícia e ele vai ver, vou quebrar tudo. Inclusive, o crime de dano é um crime que tem uma pena superior ao crime de perturbação do sossego. Se a senhora vai lá, quebra tudo, é possível que a senhora saia responsabilizada criminalmente de forma mais severa do que ele que está com som alto. Então, assim, é uma coisa que tem que ser feita. Tem que levar lá um caminhão, que eu vou pegar, não vai ser eu sozinha, sabe? Vai ser várias pessoas. Nós vamos passar um bom período lá na delegacia, na cadeia, mas quando a gente sair, a gente já vai saber. Quando a gente voltar para casa, porque a gente vai voltar uma hora ou outra, né? Não vai prender nós tem lá que pensar se vale a pena ou não. Vamos falar minha interferir na escolha das coisas. Mas uma coisa importante que nós estamos fazendo agora vai ser um desafio. Estão me recomendando não fazer isso, mas eu acho que nós vamos. Nós estamos convidando os artistas para assistirem o filme. Então nós conseguimos agora o cinema, tenho que mandar o convite oficial para a subprefeitura ainda e para a Secretaria de Cultura, mas a ideia vamos levar essas pessoas para entenderem o que está acontecendo, exatamente o que o Coronel Mariano falou. Eles precisam entender qual é a situação, qual é o contexto. Eu sei que é muito frustrante esse papel de, vou usar o termo pesado, mas da vítima ter que explicar para o agressor a injustiça ou a agressão ou a situação. Mas eu não estou vendo outra saída. Eu não estou vendo outra saída a não ser tentar um tipo de conciliação. A legislação... Só um minutinho. Então, a gente tem mais uma pergunta do Tony. Vou fazer só uma colocação só. E a gente vamos encerrando aqui, que a gente tem horário aqui. Dentro disso... Quem? Tá bom. Que a doutora falou, né? Eu lembro de uma vez a Ivete Sangalo estava fazendo um show no Times Square e tinha uma viatura lá, acho que o show tinha que acabar às 6 horas da tarde, 8 horas, e deu 8 horas, o policial chegou e falou, vocês têm que desligar. Não, mas vai ter só mais 2. Vocês têm que desligar. E foi lá e puxou da tomada e tem que desligar e acabou. Né? E essa é a grande dificuldade. Eu sou investigador de polícia também. Né? O Brasil tem um grande problema, que é a impunidade. Né? As pessoas elas transferem sempre para a polícia, né? Parece que é uma casa de assistência social. E você não consegue fazer a imposição de lei lá, que eles chamam do law enforcement, né? Que é a imposição da lei. Eu sou síndico do meu condomínio também, gosto de aventura, né? E dentro do condomínio, para mim é muito fácil impor a lei, né? Porque lá eu tenho uma ferramenta que é a multa. Então, o salão de festa, ele passa do limite, ele faz uma festa que ele vira o condomínio do avesso, ele toma uma multa. Né? Ele atravessa a festa dele lá para mais de meia-noite, que é o limite lá do salão de festa, ele toma uma multa. E não tem discussão. Né? Outro dia um morador ele fez uma festa até 3 horas da manhã, né? Eu falo do porteiro, você vai lá e explica uma vez, porque tem presença do álcool, presença dos amigos, ele vai brigar com o porteiro. Você vai avisar uma vez só e manda uma mensagem para mim quem que é. Quando ele vem conversar comigo lá, que ele tomou 2,5 pau de multa, ele vem lá, com o rabo no meio das pernas. Né? Ô, Tony, você me deu uma multa, vai ter, você vai,
Até 3 horas da manhã você fica lá no salão de festa fazendo, mas não incomodou ninguém porque você não recebe as reclamações, né? E abraça sua multa aí e fica assim, ele não faz de novo. Agora você tem impunidade, né? É como a gente está falando aqui, o policial ele vai lá, abaixa ele. Isso quando ele é respeito policial, né? Você vai num baile funk, você tem um volume grande, como que vai uma viatura num baile funk com 2 policiais? Né? Não tem a mínima condição. Então, assim, a legislação ela tem que ser clara. O meu regulamento interno ele é muito claro. Festa é até meia-noite. E como você falou, você tem um arcabouço jurídico que é uma bagunça. Né? Isso tem que ser claro. Pode e não pode. Aí o policial vai lá e ele tem que ser ouvido e tem que cumprir a lei. Não cumprir a delegacia e dali para frente cumprir o que a legislação impõe. Essa lei nova que o Major Palumbo está propondo passou já, não está para ser votada ainda, passou em todas as comissões, parece que o presidente da Câmara pediu coautoria, ela está indo para frente. E é uma lei que estabelece uma multa. Então, o policial militar, em atividade da operação delegada, ou a GCM, vai poder chegar na pessoa e autuar no CPF. Então, é uma multa, não é nem do estabelecimento. Quem é responsável pela festa? É você, está aqui, sua multa. Tem complexidades do como vai ser aplicado, como é que você interliga a multa no CPF da pessoa, tem a questão do sonômetro, o que vai medir, como vai ser. Mas existe um movimento muito grande agora, dentro da Câmara Municipal, de várias leis relacionadas a ruído. A Cris Monteiro apresentou uma relacionada a uma revisão da lei do PSIL, diminuindo o longo percurso de multas e penalidades até o estabelecimento até o fechamento de um estabelecimento. Então isso vai ser encurtado e ela está propondo que a Guarda Civil Metropolitana também possa atuar para além dos 7 fiscais do PSIL. Né? Existe o Major Palumbo pensando nessa multa financeira no CPF da pessoa que está produzindo o ruído. Existem outras leis que vão surgir, provavelmente uma revisão da lei do pancadão, estadual do pancadão, que previa que não pode ter nenhum tipo de amplificação sonora em via pública do lado de carros estacionados. Então o problema é que a lei focou no carro estacionado e não na amplificação, e com certeza o problema não é o carro estacionado. O carro estacionado, uma banda estacionada, produz o mesmo ruído. Né? Existe um momento muito oportuno nas casas legislativas de pensar sobre isso. O Rio de Janeiro, agora em 2022, proibiu amplificação sonora de artistas de rua numa praça específica em Laranjeiras, por decreto municipal do prefeito. Aí não é subprefeituras, né? Já é no nível prefeito. Eduardo Paes assinou lá, olha, nessa praça, e é muito bonito o decreto, vale a pena ler. Ele fala, tendo em vista que o objetivo da praça, o objetivo de praças, é a convivência, é o lazer e a convivência, tendo em vista que atividades de artistas de rua são comumente reconhecidas por sua simplicidade de meios, transitoriedade, baixo impacto, total compatibilidade com outros usos, ele vai elencando, né? Tendo em vista a reclamação dos moradores e tendo em vista que é papel do poder público harmonizar a convivência social, fica vedado o uso de amplificadores de qualquer tamanho e potência na praça para apresentações de artistas de rua. Claro. Ótimo. Tem que ser É igual as praias, né? Tem praias também que é proibido. Muitas leis municipais agora estão proibindo. E tudo por quê? Porque nós temos agora cada vez mais caixas de som potentes. Existem umas leis que a gente está estudando de outros países, assim, outras cidades pelo mundo, por exemplo, e tem alguns parlamentares interessados em implementar isso aqui já, mas que estabelecimentos comerciais, bares, baladas, são obrigados por lei a terem uma autofiscalização de ruído. Então eles têm um sensor de ruído mandando para a prefeitura 24 horas por dia, 7 dias por semana, a mesma coisa que nós colocamos agora na Paulista. Então nós temos vários medidores e sensores. Fica mandando direto para a prefeitura. Então imagina o PSIL não precisar deslocar uma equipe para fazer uma medição. A medição já é feita, tipo um Smart Sampa, só que de som. Então, e o próprio estabelecimento é obrigado por lei a colocar isso e fechado, lá, lacrado de alguma forma. Então existem várias, assim como a tecnologia da amplificação avançou, a tecnologia do monitoramento e controle de ruído também avançou. Eu acho que nós podemos aproveitar esse momento que o assunto está aquecido no mundo todo
para apoiar essas iniciativas legais que criem esses instrumentos até para que a nossa polícia, a GCM, possam atuar. Né? Eles também precisam ter um certo respaldo mais recente. Eu acho que essa questão da lei da contravenção penal 142 é algo que pesa. Precisava de algo mais atualizado nesse sentido. Nem tinha caixa de coisa. Marcelo, só uma rapidinho. E no caso você falou de multa e tudo mais, e se o estabelecimento é da própria prefeitura, por exemplo, o Parque Tietê, nessa outra? Sim, os shows do sempre Parque eu falei para o Marcelo que que os vários espaços da prefeitura estão sendo utilizados para eventos. O centro esportivo, que deveria ser um centro esportivo Tietê, é utilizado para eventos. Só que dessa vez, com esse novo decreto aí, que foi votado no final do ano passado, Marcelo, esse ano espantou o volume que veio volume muito alto, muito acima, né, do que tem vindo. Então foram 4 dias seguidos. Então, isso também vai ter que ter lei determinando que a prefeitura criou uma eu não sei se passou, se não passou, mas se auto-autorizando a não ter limites de ruído para eventos permitidos pela prefeitura. Esse é um ponto exatamente ali do Palumbo que não foi mexido. Ele não ataca os eventos feitos pelo próprio município. É complicado. Isso vai ser complicado. E isso eu acho que não vai ter como sair de uma lei municipal. Isso vai ter que vir de lei federal e de lei estadual. Eu estive na LESP essa semana tentando articular e negociar a criação de uma frente parlamentar do combate à poluição sonora. Mas, diferente da Câmara você pode ter uma frente parlamentar de um vereador. Na Assembleia, você precisa ter 20 deputados de 5 partidos diferentes. Então, ela já nasce com uma força, e com uma força institucional, com uma força de poder político, de articulação muito grande. Então, se nós conseguirmos uma frente parlamentar estadual de combate à poluição sonora, que crie uma lei com diretrizes para os municípios são obrigados a lidar com isso. E talvez, isso é uma ideia que surgiu hoje, de não só contar com a resolução 01 de 90 do CONAMA, que é a principal referência, mas a gente começar a usar algum tipo de resolução de um Conselho Nacional de Saúde. Tem que tirar essa discussão só da questão ambiental e trazer e da questão de comportamento, né, de perturbação de sossego, e trazer isso para a saúde, que foi o que o professor Paulo Saldiva conseguiu, foi como o professor Paulo Saldiva conseguiu implementar o rodízio na cidade de São Paulo. Era uma questão respiratória, uma questão de saúde. Não vamos... Então, talvez seja esse o caminho. Ok, gente. Você quer falar mais alguma coisa, Marcelo? Não, queria só agradecer. Muito obrigado por todos. Então, a gente agradece. Por favor, mais do que convidados, entrem no site paulistaboaparatodos.org. Tem os 2 documentários na íntegra, são bem interessantes. E tem o novo site agora, né, o despoluiçãosonora.org, onde os movimentos de moradores podem entrar, se inscrever e começar uma discussão mais ampla. E a gente distribuiu o manifesto. Eu recebi foto do Coronel Mariano, que mandou no nosso grupo do WhatsApp. Então, e aí todo mundo recebeu, né? Então tem esse manifesto que eu também hoje assinei, junto com o Marcelo e tudo, na reunião que a gente fez hoje de manhã. Então acho que esse trabalho é muito importante para a gente se mobilizar como sociedade para resolver os próprios problemas, né? Então acho que é importante a sociedade cada vez mais entender que ela que tem que tomar as rédeas de certos dos rumos de como ela quer viver nesse mundo. Então obrigado, Marcelo. Obrigado a vocês. Só nos